Então, para exemplificar melhor, né, o sentido do momento angular, observe esse vídeo, né, ao qual eu utilizo a regra da mão direita para tentar exemplificar na prática como determinar o sentido do momento angular, tá certo? Então, para isso, ó, coloquei meu polegar aqui apontando para dentro da folha, tá? E vou rotacionar desta maneira, né, a minha palma da mão, como se fosse no sentido aqui para baixo, tá certo? Então, nesse caso aqui, ó, dei um pause aqui, então estou rotacionando minha mão para baixo como se fosse, né? Se o momento linear fosse para baixo. Então, esse daqui eu estou representando errado, né? O sentido do momento angular como sendo entrando. Então, certo? Ó, coloquei a palma da mão e giro aqui, ó, para dentro, né? E aí, observe que o momento angular aqui, ó, vai estar apontando, meu dedão está apontando para fora. Então, o momento angular nesse caso vai ser um vetor que está vindo de encontro a seu rosto, tá certo? Então, se a gente olhar para uma flecha, é como se a gente visse, né, a ponta da flecha. Então, como é que a gente representaria o sentido do momento angular? A gente representaria aqui no centro, ó, uma bolinha com um ponto no meio, tá certo? Então, esse daqui seria o sentido correto do momento angular. Repetindo, eu boto o polegar aqui, ó, no ponto O, né? E a palma da mão aqui aberta em cima do vetor posição e rotaciono, tento fechar a palma da mão para rotacionar ela para colocar esses dedos aqui no sentido do momento linear, tá bom? Agora, vamos partir para o outro caso. No outro caso, a gente tem o seguinte, ó, de novo, estou colocando aqui a minha mão, né, no sentido aqui do raio, tá? Meu polegar aqui como se estivesse saindo, no mesmo exemplo anterior, né, do mesmo caso correto do anterior. E quando eu rotaciono a mão para tentar encontrar o momento linear deste lado, eu não encontro, né? Então, o sentido do momento angular não é, nesse caso, saindo. Eu tenho que colocar o dedão aqui, ó, para dentro do plano da folha, tá? E aí rotaciono ele para baixo, palma da mão para baixo. E nesse caso, né, a gente vai representar o sentido do momento angular desta maneira aqui, ó. A gente estaria vendo a flecha, né, do vetor momento angular entrando. Então, neste caso aqui, né, eu estaria observando aqui, ó, aqui está meu olho. Eu estaria observando a flecha vindo de encontro, então a gente veria esse pontinho aqui. Já nesse caso aqui, né, eu estaria observando a flechinha entrando, né, o vetor aqui do momento angular entrando. Então, aqui eu estou representando dessa maneira a parte de trás e aqui a parte da frente, tá certo? Então, esse daí foi um vídeo para ilustrar melhor, né, o sentido do momento angular, determinado pela regra da mão direita, tá certo? Bom, agora a gente vai falar do momento angular de um ponto material que está executando o movimento circular uniforme. Então, da definição de momento angular, a gente tem que o momento angular, né, ele pode ser definido como sendo a massa daquele ponto P, né, vezes sua velocidade, vezes a distância, o vetor posição, né, a distância do ponto da origem do meu sistema de referência até o ponto que eu estou considerando. E assim, é a maneira que a gente utiliza para determinar o momento angular de um ponto material. Mas se a gente relembrar, a velocidade linear é igual à velocidade angular vezes o raio, ou vetor posição. E o momento de inércia, nesse caso aqui, né, da bolinha que está rotacionando em torno de um ponto aqui, ele pode ser encontrado como sendo a massa vezes o raio ao quadrado. Então, se a gente substituir aqui em cima, a gente vai ter m vezes v, né, onde v seria ômega vezes r, vezes r. Então, aqui, ó, r vezes r, então fica m r ao quadrado vezes ômega. Bom, daqui a gente tem que, se a gente comparar essa relação aqui de cima com esta aqui, ó,
a gente vai perceber que m vezes r ao quadrado vai ser igual ao momento de inércia. Então, a gente vai ficar com a relação que o momento angular é igual ao momento de inércia vezes a velocidade angular. É uma outra maneira que a gente vai encontrar para determinar o momento angular, né, de um corpo, de um ponto material que está descrevendo o movimento circular, tá certo?